Lição 12, EBD Jovens, Zacarias, falando do Messias. Bem-vindo! Hoje aprenderemos mais uma lição do nosso honrado pastor Israel Tiago Trota, do livro editado pela CPAD, com o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Objetivos: explicar a estrutura do livro de Zacarias, comentar como as 8 visões do profeta contribuíram para motivar os judeus na construção do templo, apresentar as profecias messiânicas de Zacarias. Texto do dia. E, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias, capítulo 13, versículo 6. A síntese da nossa lição. Zacarias apresentou Cristo como o servo sofredor, que salvará a humanidade, e o rei vitorioso, que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. Texto bíblico. Zacarias 13, 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e extirparão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. É o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Introdução. Zacarias desenvolveu seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém, após o decreto assinado por Ciro em 538 a.C., que autorizou a repatriação dos judeus exilados. 50.000 judeus, sem contar as mulheres e crianças, retornaram sob a liderança do príncipe Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O propósito era reconstruir o templo. Com a oposição dos samaritanos, muitos desanimaram e o projeto acabou sendo abandonado. Eu gostaria de destacar aqui que Zacarias profetizou no mesmo período que Ageu. E o seu livro é o mais apocalíptico e escatológico do Antigo Testamento. É o mais extenso entre os profetas menores e também é o mais difícil de entender. Zacarias, sacerdote e profeta. Zacarias desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino ao lado da força encorajadora de um profeta. Ele foi sacerdote e profeta, oriundo da tribo de Levi, era descendente de uma família de sacerdotes. Seu nome significa o Senhor lembra. Ele nasceu em terra estrangeira quando os judeus estavam exilados na Babilônia. Fez parte do primeiro grupo composto de 50.000 judeus, que retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Aqui convém destacar que o profeta Zacarias foi sacerdote do Rei Altíssimo e enxergava a vida com esses 2 olhares, a parte do ensino e do encorajamento do seu povo. A data. O livro de Zacarias começou a ser escrito em 520 a.C., diferente de Ageu, que entregou 4 mensagens em um período curto de tempo. Zacarias, sendo mais jovem que Ageu, viveu mais tempo
e desse modo teve um ministério profético e mais longevo. Algumas datas são apresentadas no seu livro. 1º de novembro de 520 a.C., 24 de fevereiro de 519 a.C. e 4 de dezembro de 518. Acreditamos que a parte final do livro apresenta profecias entregues próximo a 480 anos antes de Cristo. Esta é uma hipótese. Sabemos que Zacarias citou os gregos, tendo em vista que a Grécia começou a se tornar uma potência mundial ao derrotar Dario I em 400 a.C. e Assuero a 480 a.C. Os estudiosos apontam que parte final do livro provavelmente foi escrita quando os gregos começaram a despontar no cenário por volta de 480 anos antes de Cristo. Se for verdade, Zacarias permaneceu durante décadas profetizando para o seu povo. A data do seu livro iniciou em 520 a.C. e entregou em um curto tempo 4 mensagens. Zacarias entregou. E a estrutura e a mensagem do livro. O livro de Zacarias possui algumas singularidades. É o livro mais apocalíptico e escatológico de todo o Antigo Testamento. Também é o livro mais extenso entre os profetas menores. De igual modo, é considerado o livro mais difícil de ser interpretado. E isso acontece por causa de suas visões, símbolos e parábolas. Sua profecia é composta de visões e palavra. Os capítulos de 1 a 8 e de 9 a 14 apresentam profecias sobre Israel e o Messias, e ele profetizou sobre as funções que Cristo exerceria como servo salvador do Senhor, o rei sacerdote, o verdadeiro pastor. Também relatou o episódio da vida de Cristo, sua traição, sua crucificação, seus sofrimentos e sua segunda vinda em glória, retratando Jesus como o rei guerreiro que reinará sobre Jerusalém. Convém destacar aqui também que suas mensagens eram para exortar o povo ao arrependimento. E ele teve 8 visões com objetivo na reconstrução do templo. Foram estas as visões: sobre os cavalos, os 4 chifres e os 4 ferreiros, o homem com o cordel de medir, a acusação de Satanás a Josué, o rolo volante, a mulher e o efa, os 4 carros e o jejum que agrada a Deus. No segundo tópico, vamos falar aqui sobre a atuação de Zacarias. O primeiro sermão, a primeira mensagem de Zacarias, tinha o propósito de exortar o povo ao arrependimento. Ela foi entregue entre o segundo e o terceiro sermão profético de Ageu. O profeta exortou os judeus a observarem os erros dos seus antepassados, que acusaram ouvir os profetas que os antecederam. As 8 visões. Os capítulos de 1 a 6 apresentam 8 visões que contribuíram para encorajar os judeus que trabalhavam na construção do templo. A primeira visão foi dada quando a obra já estava em andamento, há 5 meses. As outras 7 não registram suas datas, provavelmente uma seguiu a outra, com rápida sucessão, sendo imediatamente registrados, por isso não se fez necessário as datações seguintes. As visões indicavam que os olhos do Senhor estavam voltados para Jerusalém, pois a casa do Senhor estava sendo edificada, e em qualquer poder que se levantasse contra o povo de Deus, cedo ou mais tarde seria destruído. Uma adoração verdadeira.
Durante o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu o hábito de jejuar no quarto, no quinto, sétimo e 10º mês, com sinal de luto pela destruição do templo. Quando a reconstrução já se encontrava bem avançada, surgiu uma pergunta no novo templo. Os jejuns deveriam continuar? Uma comitiva veio a Betel para interrogar os sacerdotes de Jerusalém. A primeira geração de exilados havia sentido profundamente a queda de Jerusalém e chorava com sinceridade. Porém, a segunda geração não conseguiu entender a profundidade da atitude e a cumpria apenas como ritual. Falando sobre o Messias, livramento futuro. Enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus à reconstrução do templo, os últimos 6 capítulos, o profeta Zacarias transportou-se do presente para o futuro. Cremos que os capítulos finais representam uma mensagem entregue por Deus a Zacarias, próximo aos 400 anos antes de Cristo. O jovem profeta era um ancião, ele profetizou o castigo divino para as nações ao derredor de Israel, que causaram sofrimento ao povo de Deus. Aí convém destacar também que os livramentos futuros, nos primeiros capítulos, o propósito era motivar os judeus na reconstrução do templo. Já nos 6 últimos, Zacarias transportou sua profecia do presente para o futuro. A Grécia estava se tornando uma potência mundial, a derrotar Dario em 490 a.C. O Deus de Daniel e o Deus de Zacarias, que revela o profundo e escondido, antecipando as realidades futuras, por meio da revelação. Ageu também profetizou sobre vitórias, as vitórias de o Alexandre o Grande. Já no 2, a singularidade do Messias, Zacarias estabeleceu uma comparação antagônica entre a grandeza de um conquistador humano, Alexandre o Grande, e a simplicidade do Messias prometido, Jesus Cristo. Depois de retratar o domínio de um rei conquistador, o profeta apresentou a chegada do rei Salvador em Jerusalém. Ele viria montado em um jumento. Esta profecia se cumpriu na entrada triunfal do Cristo em Jerusalém. Cristo também foi apresentado como pedra angular e pedra de esquina. Ele é o fundamento da igreja. Não existe igreja sem Cristo em sua vida. Cristo foi um exemplo que nos ensinou como viver em sua morte, um sacrifício perfeito, em sua ressurreição, um vencedor extraordinário, em sua ascensão, um rei em sua intercessão, um sumo sacerdote que continua agindo em favor da igreja. E cremos ainda que Jesus Cristo voltará para cumprir todas as promessas bíblicas. No 2 aqui, ele apresenta a chegada do Rei Salvador em Jerusalém e anunciou a segunda vinda de Cristo ao mundo. Zacarias profetizou a libertação dos macabeus. A destruição de Jerusalém pelos romanos foi resultado da rejeição de Cristo pelos judeus. A vitória de Cristo. A profecia de Zacarias não ficou circunscrita apenas ao primeiro advento de Cristo sobre a terra, mas também discorreu sobre a sua segunda vinda. De acordo com a interpretação pré-milenista, o anticristo surgirá no cenário internacional na figura de um pastor insensato,
Sendo assim, nos capítulos 12 a 14, descrevem os acontecimentos escatológicos referentes à purificação dos judeus e à destruição dos seus inimigos. Diversas nações se reunirão contra Israel no fim do seu reinado, 7 anos do Anticristo. Os judeus chorarão arrependidos por suas escolhas erradas e clamarão a Deus, que intervém destruindo os seus inimigos. O Messias salvará Israel depois de arrependida Jerusalém será transformada. O profeta abriu um parênteses em sua mensagem para resumir o plano de Deus para os judeus através do poema Pastor Preferido. O Messias será ferido e as ovelhas serão dispersas, provadas até sobrar um remanescente. Conclusão. A nossa conclusão reconhecemos que muitas profecias de Zacarias já se cumpriram historicamente, principalmente aquelas relacionadas ao período interbíblico e ao primeiro advento de Cristo. Tal constatação deve nos despertar para que possamos permanecer em vigilância, pois tudo que foi prometido se cumprirá em seus mínimos detalhes. Então, chegamos à conclusão aqui que a mensagem do profeta Zacarias alcançou seu auge ao desenvolver uma salvação final de Israel e com o prenúncio de uma grande adversidade e a promessa de uma grande bênção. Graças a Deus. Hora da revisão. Estamos colocando aqui as 5 perguntas para a Escola Bíblica Dominical, né? Quem foi Zacarias? Qual a distância de tempo entre as profecias dos capítulos 1 e 8 e para os capítulos de 9 a 14? Fale sobre a singularidade do livro de Zacarias. Quando Zacarias foi questionado se o jejum deveria continuar, qual foi sua resposta? Quais as profecias messiânicas em Zacarias descrevem quais acontecimentos? Paralelo a esta lição, a gente já está colocando a lição 13. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. A lição 12 dos adultos sobre o reinado de Josias, para a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. E também já foi lançado no YouTube sobre o cativeiro de Judá, que também se refere à revista dos jovens para a próxima Escola Bíblica Dominical. E eu pediria a todos vocês que estão gostando do canal, que vocês se inscrevam no YouTube, dá aquela curtida e tentem, em cada página aí, estou colocando a marca d'água para vocês se inscreverem. E até uma próxima aula e fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima aula do próximo domingo.